Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Depois aquela... Olá, boa noite. Nós retornamos com a programação ao vivo aqui da NGTV, agora para o nosso programa de todas as segundas-feiras, o Biografia, que tem a pretensão de trazer personalidades, trazer convidados que fizeram, fazem e vão continuar fazendo história aqui na nossa cidade, para nós fazermos um bate-papo bem descontraído, conhecermos alguns detalhes sobre a vida pessoal, sobre aquilo que foi feito. E como já foi na semana passada, hoje também eu posso dizer que o nosso convidado ele dispensa apresentações. Dr. Júlio César Cânfidio Teixeira, Isso. Boa noite, Boa obrigado noite. pela sua presença. Não, eu que muito agradeço. bem-vindo, doutor, aqui à NGTV. Eu fico muito feliz por estar aqui e na tua presença, que é um amigo de tantos anos, né? A gente sempre se encontrou em programas sobre saúde na televisão e esse convite me emocionou, né? Eu sou um passundense. Nasci aqui faz tempo, dia 11 de dezembro de 1944. Se Deus quiser, doutor, o ano que vem estarei completando 80 anos. Que bênção, né, doutor? Que bênção. Estou na ativa, sabe, eu continuo trabalhando como médico no hospital, no consultório e aquela grande vocação que eu sempre tive também, eu continuo trabalhando na área de ensino, com os nossos médicos que estão se formando no pós-graduação em cardiologia, nossos médicos residentes. Então, hoje vir aqui foi, para mim, é uma satisfação e um recreio, né? Que bom. Assim a gente quer que o senhor se sinta e a gente quer fazer um programa bem descontraído justamente nesse aspecto. Doutor, eu vou aproveitar, antes da gente de fato entrar na nossa conversa, para convidar quem está nos acompanhando nas nossas plataformas digitais para seguir lá a nossa página no Instagram, também curtir as nossas publicações no Facebook, acessar o nosso canal no YouTube. Quem eventualmente for também assinante da Coprel Telecom TV, em mais de 40 municípios, recebe a nossa programação, pode nos acompanhar também nessa plataforma. E a gente tem essa proposta, né, de fazer uma televisão muito voltada para as coisas locais, para as coisas da nossa gente, as coisas da nossa terra. A gente percebia que era uma lacuna que nós tínhamos aqui. Como nós dizíamos na semana anterior, doutor, nós não temos a pretensão de querer concorrer com ninguém, cada veículo tem o seu espaço e a gente quer conquistar devagarinho, com muita simplicidade, o nosso também, né? Agora,
Eu fiz essa pergunta para a professora Tânia também, que ela foi a nossa primeira entrevistada, a professora Tânia Reze. Como é que o doutor Júlio Teixeira se definiria se tivesse que se apresentar para alguém? Em poucas palavras, uma autobiografia, como é que o doutor Júlio se definiria? Pois é, uma pergunta difícil, né? Na realidade, eu acho que a gente acaba se definindo pelo que faz e pela profissão, né? E eu sou médico e sempre digo, cada dia eu estou me formando em medicina e sou professor na área da medicina. Eu acho que essa é uma... E sou passo-fundense, nasci aqui, então tem essa coisa da terra, né? O senhor tem essa questão que incorpora, de fato, né? A questão do médico. Sim. Embora nós vamos falar depois também do seu envolvimento com a política também. O senhor foi vice-prefeito, foi prefeito, tem um papel relevante na história aqui da cidade. Mas eu acho que, de fato, doutora, quando a gente olha para o Júlio Teixeira, não tem como desligar dessa questão. Eu sou médico cardiologista e desde criança sempre quis ser médico. Então, se eu tivesse que me apresentar, olha, aqui está uma pessoa que trabalhou na área da saúde o tempo todo, continua trabalhando, que gosta do que faz, que gosta de conviver com as pessoas, né? A gente tem esse espírito de compaixão, de solidariedade com os pacientes. Eu acho que quando a gente está diante de uma pessoa com sofrimento, com uma doença, tu tens que ter um acolhimento muito grande. E isso também, e o paciente nos ensina muito, né? Então, eu sou um médico, cardiologista e professor de medicina. Fui prefeito, gostava muito de jogar futebol e tal, mas na realidade eu sou um médico cardiologista. O senhor tem alguma preferência clubística aqui no estado, doutor? Preferência? Clubística. Colorado, isso aí gremista, é um negócio muito interessante. Prefere não revelar, doutor? Não, tem que revelar. Não. Eu acho que... primeira coisa, eu gosto de futebol bem jogado. É que nem música. Música tem que ser boa, né? Eu gosto de futebol bem jogado e que não está acontecendo muito. O meu time é o Internacional, sempre fui do Colorado, né? Era o time do Paul, etc., né? Vivi, quando criança, algumas grandes vitórias, né? Peguei o final do rolo compressor, aquela história. Então, isso incorpora, né? E depois, quando eu estava já lá em Porto Alegre, fazendo meu pós-graduação, aí vem o Beira-Rio, né? O senhor pegou a fase áurea do Inter, né? Então, eu só falo quando nós estamos bem, né? Que bom. Mas houve um período de 1956 a 1961 que o Grêmio foi sempre o campeão dominante do estado, né? Em 61 o Inter não tinha um time assim tão bom e a gente foi campeão no hexa deles, né? Eu tenho lá a flâmula. Mas isso marcava bastante, né, doutor? Eu gosto muito do Grêmio. O Grêmio é um time aguerrido, né? Só que as coisas mudaram, né? Era Grenal de brincadeira no colégio. O professor fazia, vamos fazer um Grenal em geografia, todo mundo estudava. Então, o Grenal não era essa disputa violenta que às vezes tu vê hoje. Né? Era uma coisa mais lúdica, as pessoas sabiam se respeitar, doutor. Claro. E enquanto atleta, o senhor tinha uma posição de preferência de atuar? Olha, eu era um cara esforçado, né? E não era assim, acima, na média, né? Então, eu jogava mais de lateral, joguei de quarto zagueiro, né? Sim. Jogava mais na defesa, né? Que bom. Cuidou algum atacante enquanto médico depois? Eu continuei jogando futebol, sabe, assim, amadoristicamente, né? Nunca fui profissional, nada, longe disso. E nós tivemos um grupo muito bacana de queridos amigos e colegas que a gente, durante 30 anos, jogou junto lá na Unimed. Eu, na realidade, a última vez que fui jogar futebol lá na Unimed, eu já estava completando 64 anos. Aí não dava mais mesmo, né? Isso aí tem que parar. Tem uma hora que a gente tem que saber dizer chega, né, doutor? E saber, assim, que o envelhecer traz isso, né? Você não pode fazer tudo que você fazia antes, mas você pode apreciar, né? E contar até as experiências. Que né? bom. Doutor, e aquele menino que nasceu em Passo Fundo em dezembro de 44,
teve a formação escolar aqui na cidade, mas Sim. depois teve que buscar, então, o estudo externo para a formação enquanto médico. De 1951 a 1962 no Colégio Conceição. Era dos maristas, é um pouco diferente o modelo que é hoje o Colégio Conceição. Era um colégio muito disciplinador. O meu primeiro professor era um gênio. Em 6 meses ele alfabetizou uma turma de 50 alunos, que hoje seria impensável isso, né? E eu me formei em 1962 e exatamente há 60 anos atrás, em 1963, eu estava já na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria. E lá eu me formei em 1968, foi um período acadêmico muito bom, a faculdade era uma das melhores do país. Um período conturbado, a partir de 64, né, começam a haver modificações na estrutura política do Brasil, que foi aquele período da ditadura militar, e naturalmente que houve muito confronto no sentido assim de ideias entre os acadêmicos e o governo, porque a maioria maciça dos universitários eram a favor da volta da democracia, de eleições livres, diretas, né? Eu só fui votar a primeira vez para presidente da República quando eu já tinha tinha 40 e tantos anos, né? Então eu me formei em 1968, que é um ano emblemático, né, nessa história toda, e aí eu fiquei 3 anos fazendo pós-graduação no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, que era e é até hoje uma instituição internacional de ensino e pesquisa, é um orgulho para o Rio Grande do Sul. E daí fui convidado para vir para Passo Fundo. Aí começa toda uma história nova, né? Certo. Mas eu fui para Santa Maria, casei em Santa Maria, e é uma cidade que eu gosto muito, que me acolheu, e devo muito aos meus professores lá de Santa Maria. Eu tive ótimos professores. Acaba se afetuando por essas cidades que nos acolhem. E graças a Deus, alguns ainda estão vivos e atuantes, sabe? Que bacana. Isso é um negócio muito bacana. Doutor, e o senhor tem, é uma referência, né, pelo trabalho que o senhor desenvolveu, mas também porque o senhor foi o primeiro cardiologista, né, com essa formação de pós-graduação a atuar aqui em Passo Fundo. Exatamente. Como é que foi aquele período e a partir daí que digamos assim, a cardiologia como um todo, ela acabou a crescer aqui na cidade? Eu cheguei aqui em 72, eu tinha essa formação de 3 anos de pós-graduação em cardiologia, que também era uma preparação para ser professor de cardiologia, e eu trabalhava nos 3 hospitais, os 3 hospitais eram muito pequenos, né, e eram quase equivalentes, né? O Municipal César Santos, o Cidade na época, depois virou Clínicas. era Hospital de Caridade quando eu nasci, depois virou Cidade, agora é Clínicas, e o Hospital São Vicente. E para você ter uma ideia, há um exame que todo mundo conhece, o eletrocardiograma, pois nenhum dos hospitais tinha aparelho de eletro. Eu precisei fazer um investimento e deixar um aparelho em cada hospital, porque os hospitais não tinham seu aparelho próprio. E naquela época era tudo difícil, tinha que importar. Eu me lembro que os primeiros aparelhos que eu comprei vinham da Holanda, tinha que fazer um processo no Banco do Brasil de implantação, era uma coisa muito... E começa a crescer a Passo Fundo do ponto de vista médico, por causa da chegada de vários outros colegas em outras especialidades que também tinham pós-graduação, e o grande catalisador disso foi a Faculdade de Medicina da UPF. A Faculdade de Medicina da UPF tem um papel histórico dentro da medicina do Rio Grande do Sul extraordinário. Além de formar, desde 1975, formando médicos, né, ela criou esse ambiente que nós temos hoje, tornou Passo Fundo uma cidade de referência nacional de trabalhos, pesquisa, mas principalmente de assistência médica, né? E aí o São Vicente foi o grande pioneiro e agora, felizmente, o Hospital de Clínicas está excelente, está exuberante, está crescendo, e isso é muito importante para nós de Passo Fundo, para nós médicos, para essa troca de informações entre os grupos médicos que trabalham num e no outro hospital, mas principalmente para aquilo que é o motivo da nossa vida, que são os pacientes. Os pacientes é que vão sair ganhando. Então aí a cardiologia veio,
né? Eu, em 74, assumi por concurso a disciplina de cardiologia, fiquei, né, coordenando essa disciplina até 2012. Eu acho que tem coisas importantes da cardiologia que aconteceram nesse período. Uma delas foi quando começa a cirurgia cardíaca com 2 ex-alunos nossos. Vou citar o nome, Dr. Paulo Azambuja e Dr. Luiz Sérgio Fragomeni. Começa a cirurgia cardíaca, Passo Fundo, até hoje, é o centro, é a cidade do interior do estado com o maior número de cirurgia cardíaca atualmente, e sempre foi, né, onde mais se opera coração é em Passo Fundo. Nós tivemos grandes avanços na outra área, hemodinâmica, né, que passa catéter, agora o povo já sabe, coloca stent. A hemodinâmica de Passo Fundo, principalmente a do São Vicente, ela é uma referência estadual. Agora estamos trocando válvula do coração pela perna, sem ter que abrir o tórax. Eu imagino, doutor, os avanços da época que o senhor teve que comprar esse equipamento de eletro da Holanda para hoje, com os recursos que se tem. É impressionante, né? E outra coisa foi a questão da imagem, né? Nós tínhamos só raio-x, não raio-x de tórax. Agora, e raio-x de abdômen, etc., né? Agora, com o ultrassom, tanto de abdômen como eco no coração e ressonância magnética, tomografia, a capacidade diagnóstica nossa, médica, em geral, não só na cardio, mas em todas as especialidades, aumentou muito. Então, ficou mais fácil diagnosticar, temos medicamentos melhores, temos procedimentos mais avançados, né? E a gente precisa usar isso com ética e com muito carinho, muito acolhimento e com muita competência para o bem dos pacientes. Sempre tem que pensar no paciente. O paciente é o motivo da nossa vida. Né? E isso que lhe tornou esse médico tão reconhecido que o senhor é. Eu só quero fazer 2 referências. Uma porque o senhor recebeu em 2019 a Medalha do Mérito Médico do CREMERS, por 50 anos de atividade. Né? E no final do ano passado o senhor recebeu também uma medalha aqui da Academia Passo Fundense de Medicina, que o senhor também presidiu em determinado período. Agora eu quero fazer abrir uma lacuna de tempo aí, doutor, na sua história enquanto professor da Universidade de Passo Fundo e também enquanto médico, porque teve um período aí na década de 90 até começo dos anos 2000 que o senhor se dedicou também à política, né? Primeiro como vice-prefeito e depois como prefeito. Conta pra gente como é que foi esse... Foi uma história muito estranha, né? Porque eu nunca imaginei na minha vida ser candidato a cargo eletivo, né? Eu sou médico, né? Como eu disse, como me defino, sou médico. Mas houve uma situação especial lá em 1992, que eu era ligado ao PMDB, embora nunca tivesse concorrido a nada, nem pretendia. E daí houve um problema com o vice do nosso candidato a prefeito, na época o Oswaldo Gomes, precisavam de um vice. E a nossa possibilidade de ter êxito naquela eleição era muito pequena. Então, era aproveitar o espaço na televisão para mandar uma mensagem ao povo de Passo Fundo, né? Mostrar algumas questões que existiam na época, né? E a intenção de voto da nossa chapa era 2%. E a gente começou a trabalhar na televisão, começou a ir nos programas eleitorais, etc., visitar as vilas, conversar com as pessoas e vencemos a eleição. E vencemos a eleição, que foi uma coisa muito histórica, foi traumática para algumas pessoas, e a gente até entende isso, né? A eleição praticamente estava definida e 2 pessoas que não eram, nenhum dos 2 eram políticos de carreira, ganhamos a eleição por 65 votos. Aí a gente começou todo um trabalho, né, que eu acho que foi bom para o município, né, e aí, quando terminou a gestão do prefeito, não havia reeleição, eu fui convidado a ser candidato a prefeito. Aí você está naquela engrenagem e acaba tendo essa... Estando no meio não tem como... Está na chuva para se molhar, né, doutor? É difícil sair, né? Acho que foi como prefeito, foram 4 anos de muito trabalho. Eu não larguei a medicina de maneira alguma. Eu sempre fui plantonista também
da nossa querida CTI Cardio, que eu sempre digo que é um lugar maravilhoso dentro do São Vicente, onde se faz o pós-operatório de cirurgia cardíaca, os doentes mais graves. Eu nunca não deixei de trabalhar. Então, eu fazia plantão à noite, às vezes passava a noite trabalhando, às 8 horas da manhã estava lá, os queridos motoristas, funcionários da prefeitura, me aguardando, e a gente passava o dia trabalhando na prefeitura, né, sem ter que tomar cafezinho para não ter sono. Né? Isso foi um momento muito... Mas não era toda vez que era controlado, assim, né? Porque o cardiologista mesmo dá orienta para dar taquicardia, tem né? que essa questão de eu cuidar, acho que né, a doutor? prefeitura foi uma experiência de vida muito importante para mim. Acho que a gente fez coisas boas, cometeu equívocos, cometeu erros, né? E, às vezes faltou diálogo com algumas pessoas, mas assim, na área da saúde nós respeitamos muito o que o Conselho Municipal da Saúde indicava. E ele pediu para construir em 4 CAIs em pontos estratégicos da cidade. Nós tivemos a oportunidade, durante a nossa gestão, de construir 3 desses CAIs. E a outra grande vitória que nós tivemos, né? Nunca faltou remédio, havia médicos, né, atendendo nos postos, ampliamos os agentes de saúde, mas uma vitória que a população não ficou sabendo. Ainda havia muita questão da AIDS, da SIDA, e às vezes uma mãe aidética transmitia a doença via útero para a criança. Chama-se isso uma transmissão... Ainda durante a gestação. Vertical, durante a gestação. E nós fizemos um convênio com o Ministério da Saúde, e foi feito um trabalho espetacular aqui em Passundo. O nosso secretário era o Dr. Francisco Isaías, que também é filho aqui de Passundo, e conseguimos zerar. A partir do período que começou esse trabalho de monitoramento dessas grávidas que tinham soro positivo, não nasceu mais nenhuma criança com AIDS. Eu acho que isso aí foi uma coisa muito importante, né, porque essas crianças, que hoje já são adultos, tiveram uma vida normal. Na área da educação, tivemos grandes vitórias, né? Vou citar uma coisa importante: Passo Fundo representou o Brasil, e isso foi ganho dentro de Itamaraty. Passamos uma manhã sendo sabatinados no Itamaraty, e na época dos 500 anos do descobrimento do Brasil, o Passo Fundo representou o Brasil em Portugal. Qual era o programa? Se fazia um concurso, uma redação entre as crianças sobre o Brasil e o descobrimento do Brasil. E os que tinham a nota mais alta ganhariam uma viagem para Portugal. E a gente conseguiu concretizar isso. Foi uma coisa que eu até hoje não entendo porque as pessoas criticaram, porque nós estamos valorizando o ensino e estamos dando oportunidade de pessoas dos colégios de periferia, pessoas de baixo poder aquisitivo, poder viajar. Esses jovens, esses adolescentes foram para Portugal, foram recebidos pelo prefeito de Lisboa, pelo próprio presidente da República, a esposa do presidente acompanhou-nos em várias ocasiões, a Universidade de Lisboa nos recebeu, e para eles foi magnífico. E uma coisa interessante, alguns deles seguiram a tua carreira. Alguns desses moços, a gente conversa até hoje com eles, né? Eles estão na área da mídia, da televisão, temos vários advogados, vários professores. Então, essa experiência deles de verem uma outra cultura despertou mais ainda a questão de querer aprender. Eu acho que isso foi uma coisa importante. E na área de trabalhos, né, a gente pegou o El Niño, foi uma coisa violenta, tivemos vários problemas na cidade. Nós tínhamos 35 pontos de alagamento. Quando a gente saiu da prefeitura, não tinha mais nenhum. Mas o mais difícil foi evitar alagamento na Vila Andes. Não foi uma tubulação. Nós tivemos que fazer uma galeria. Foi uma obra grande. Ainda bem que resolveram, porque eu resido por aí, doutor. E uma galeria de mais de 2 metros de altura. E nunca mais inundou a baixada lá. Então, e claro, né, houve coisas que a gente não conseguiu fazer, houve coisas que a gente poderia ter feito melhor. Mas, doutor, isso qualquer ente público sabe, né? Que tem as coisas que eventualmente são bem executadas e algumas coisas não vão contentar todo mundo. Isso faz parte, qualquer político que vai entrar vai...
acho que aprendi bastante, tive contato, por exemplo, na área falaste na Tânia, essa pessoa maravilhosa, essa professora maravilhosa, junto com a Tânia e como prefeito, nós criamos o Prêmio de Literatura Passo Fundo. O Ziraldo até que me disse, olha, prefeito, vamos fazer isso aí. A gente criou, o Moacir Sclier era o coordenador dos que faziam o julgamento das pessoas, dos literatos, enfim. O prêmio era 100 mil, quer dizer, bem dinheiro para a prefeitura, 100 mil, né? E aí depois a iniciativa privada passou a ajudar, mas as pessoas não entenderam muito. Mas foi uma coisa importante. Que bom. Né? Doutor, satisfação lhe receber. O tempo passou rápido, a gente teria mais histórias para contar, mas fica um gostinho de quero mais para o senhor poder retornar aqui na NGTV em uma oportunidade futura. Lhe parabenizo pela história que o senhor construiu enquanto médico, pela história também enquanto político, e que o senhor possa comemorar esses 80 anos atuante ainda, né? Eu peço desculpas, falei demais. Não, foi muito tranquilo. Foi ótimo, foi ótima a nossa conversa. Muito obrigado, agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? E quero continuar sendo médico, simplesmente médico, né? E trabalhando com esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro e o povo da nossa região. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma noite magnífica para mim. Foi excelente. Esse é, de fato, o objetivo aqui do programa, doutor. Depois nós vamos ter que conversar com o Daniel e nós vamos ter que, talvez, ampliar o espaço, porque meia hora passa rápido demais para a gente contar essa história, né? Nós agradecemos também a todos vocês que sempre nos dão o privilégio dessa enorme audiência que nós já estamos tendo, mesmo com apenas uma semana de trajetória. E amanhã nós temos programação ao vivo a partir das 7h30 da noite com Contraponto. Muito obrigado pelo carinho. Até lá. Você segue com a programação aí da NGTV.